Olá pessoal, bem-vindos aí à disciplina de Operações Unitárias 3, referente à atividade 6, apresentação do artigo. O artigo que a gente vai trazer para vocês é a cinética de secagem convectiva dos frutos de bacaba, o Enarocarpus bacaba marte, efeitos no teor de antocianinas e fenólicos. Meu nome é Maxwell Fernando e a outra minha amiga que vai ajudar a apresentar é Jasmin Lopes Cordeiro. A professora orientadora da disciplina é a professora Camila Soares de Mendonça e a gente faz o curso de Engenharia de Alimentos. Aqui estão nossos e-mails, qualquer dúvida pode estar entrando em contato com a gente. Antes da gente adentrar sobre o artigo, eu quero trazer algumas informações. Então, o artigo ele foi publicado aí no 39º Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados. Ele é originado aí pelo Programa de Pós-Graduação de Engenharia Química da Universidade Federal do Pará. Como eu disse, esse é o título do nosso artigo, a cinética de secagem convectiva dos frutos de bacaba, sobre os efeitos no teor de antocianinas e fenólicos. Os autores são esses respectivos aí abaixo. Pois bem, vamos entrar então no resumo do artigo. O que se trata esse artigo? Então, o artigo ele é um estudo dos efeitos de secagem convectiva nos frutos de bacaba, avaliando o comportamento de secagem na cinética de retenção de antocianinas e fenólicos. Então, o artigo ele estudou a secagem convectiva, né, no método de secagem dos frutos de bacaba, avaliando aí o comportamento da cinética tanto da retenção de antocianinas quanto os fenólicos, né, a secagem comparada à cinética de retenção de antocianinas e fenólicos. As temperaturas utilizadas aí foi de 50, 60 e 70 graus Celsius, né, que é a nossa temperatura de operação do nosso secador. A vazão do secador de ar de secagem foi de 0,086 kg por segundo e utilizou-se como ajuste 9 modelos matemáticos para descrever o processo de secagem e os dados de degradação das antocianinas. Algo que vai ser aí discutido mais para frente. E já adianto para vocês também que o que obteve um melhor resultado foi o modelo matemático de Midley e isso vai ser também falado aí no resultado da discussão. A quantificação dos bioativos foi feita então o método pH diferencial e do Follen-Silcautel. Os frutos pós-processados aí a 50 graus Celsius apresentaram um maior percentual de retenção e os valores quantificados para fenólicos e antocianinas. Então, assim, já adiantando para vocês que os frutos aí que obteve maior percentual de retenção dos nossos bioativos aí, os fenólicos e as antocianinas, foi a temperatura aí de 50 graus Celsius. Na introdução aqui a gente vê a importância pelo qual o artigo foi desenvolvido, foi pensado. Então a gente vê aqui o nosso material de estudo é o fruto de bacaba, é uma árvore, uma palmeira provinda da floresta amazônica e ela produz esses frutos aí avermelhados, esféricos, né? No caso rocheados, avermelhados. Eles são ricos em fontes de compostos bioativos com potencial aí de atividade tanto em oxidantes quanto antifúngica e propriedades terapêuticas, em efeitos hipocolesterolêmicos e neuroprotetores. Então aí mostra que é um fruto bem interessante a ser discutido, né, por essas funções dos compostos bioativos. E a gente sabe que é necessária a aplicação de técnicas que permitem a disponibilidade do fruto, mesmo em períodos de entre-safras. Então, o que acontece? Aqui na engenharia de alimentos, a gente tem esse desafio a ser enfrentado, que é a conservação do nosso alimento. Então, o aumento do shelf life desse produto é de suma importância para que esse produto tenha disponível no ano todo, né? Não só em alguns meses, sendo como produto ou sendo usado aí como matéria-prima para a produção de outros produtos. Então aí a gente sabe que a secagem é uma alternativa de estar prolongando a vida deste produto. Então aí mostra a importância, né, do estudo
do artigo, das técnicas utilizadas de secagem na conservação do alimento, né? Porque aí, como se diz, o produto que está na entre safra, que é produzido só em um período do ano, mesmo que aconteça isso, ele vai estar disponível aí, né, armazenado para estar sendo utilizado ao longo do ano inteiro. Sabe-se também que os modelos teóricos e fenomenológicos são aplicados para descrever a cinética de secagem, a fim de simular, controlar e otimizar estratégias para os processos de secagem. Então a gente sabe que os modelos matemáticos eles vêm aí para auxiliar na prática, porque a gente já tem os parâmetros com antecedentes que a gente consegue calcular e ter um controle a mais do nosso processo de secagem. Então com isso a gente pode otimizar o nosso processo, né, tornando mais eficiente e já prevendo alguns padrões. E o objetivo então do trabalho aí descrito é realizar a cinética de secagem convectiva de frutos de bacaba. Então a secagem convectiva é um método de secagem em leito fixo, e avaliar a cinética de degradação de antocianinas durante a secagem, bem como quantificar os compostos bioativos. Ou seja, então é avaliar a questão da cinética da degradação, ou seja, quanto a degradação vai ter aí em referente ao período de secagem, porque a gente sabe que a secagem é devido à elevação da temperatura e o processo de transferência de calor e massa, né, a água que está no interior do fruto é migrada para a superfície e é arrastada, né, como umidade aí no nosso secador. E a gente sabe que esse efeito de elevação da temperatura no fruto pode degradar os nossos compostos bioativos. Então o artigo ele vem fazendo essa relação de uma melhor temperatura com a melhor porcentagem aí dos bioativos, né, para que não ocorra tanta degradação. Já que nos materiais e métodos a gente tem, né, que foram utilizados 2 kg do fruto de bacaba, mostrado aqui na figura ao lado, oriundas aí de Oreias, do Pará, que é uma cidade, separados aí manualmente, lavados em água e posteriormente armazenados em freezer a uma temperatura de menos 18 graus Celsius. O método aí de secagem convectiva em leito fixo, ele foi um método empregado para estar secando este fruto. Então aqui mostra na figura ao lado, embaixo aqui, a gente tem um protótipo do secador de leito fixo. É um secador muito importante, então a gente aqui mostra o que? A gente dá destaque aqui para o número 4 ao número 5, que são as resistências, que vai aquecer aqui o ar que é impulsionado aqui no soprador centrífugo, que é o número 2. Então esse ar aqui que é soprado dentro dessa tubulação, ela, na unidade aqui básica de secagem, ela é aquecida nas resistências, é levado aqui, canalizado aqui na tubulação, ela vai passando aqui pelos nossa seção de acoplamento ao leito, e quando ela chega aqui no 8, né, que é o distribuidor de ar, ela é dissipada, né, esse ar quente é dissipado, né, aqui a gente tem a câmara de pleno, até chegar aí no número 17, que é a câmara de frutos de bacaba, né. Aqui vai ocorrer o processo de secagem, né, aqui está fixo o leito, e aqui ocorre a convectiva, né, que o ar é passado então sobre esses frutos que está na plataforma fixa, né, de leito fixo, e ocorrendo então o arraste dessa umidade para fora dessa câmara. As condições de operações aqui no caso, para esse experimento em si, as condições operacionais foram utilizadas as temperaturas de 50 a 670 graus, né, separadamente. A massa fixa de cada temperatura, então para cada temperatura utilizou-se 40 gramas do nosso fruto de bacaba, e a umidade inicial aí em todas as temperaturas foi de 35,14%, mais ou menos aí o erro de 0,25%, relacionados à base úmida do cálculo posterior.
A vazão máxima do ar de secagem é aí de 0,086 kg por segundo, e a umidade foram tomados aí em intervalos periódicos, né, de tempo. E as análises foram feitas então em triplicatas, e os resultados dessas análises aí foram tiradas as médias. Pois bem, agora vamos entrar aí na cinética de secagem. A cinética de secagem, ela se dá então pelas curvas de secagem que foram obtidas fazendo então a adimensionalização do teor de umidade dos frutos. Isso se dá pela essa equação aí embaixo representada, que é a razão dos sólidos, representado pelo nosso XR, e esse tempo de secagem, né, a diferença aqui das temperaturas. O teor de umidade calculado, ele foi calculado por essa fórmula aí abaixo, né? A gente tem aí a massa no decorrer do tempo, que é nosso MT, que vai aí subtrair pela massa final dos sólidos secos, dividido pelo mesmo. Então a gente vai ter o teor aí de umidade calculado em referente ao tempo. Foi então determinado foi determinado em estufa a temperatura de 105 graus Celsius por 24 horas. Né, que é um método oficial aí de análise de umidade. Os pontos experimentais da curva da cinética de secagem foi ajustado de acordo com os 9 modelos matemáticos, então utilizou-se os 9 modelos matemáticos que eu vou estar apresentando posteriormente, para que ver qual modelo obteve aí maiores resultados, né, comparados na eficiência aí do nosso processo. As análises de regressão não linear foram realizadas através do software Estatística 7.0, ajustando os graus de magnitude, né? Agora é um ponto importante aqui a gente frisar, que é o nosso coeficiente de determinação, nosso R2 e nosso erro médio, né? E também que é importante a gente estar lembrando que isso vai estar diferenciando a eficiência de uma equação referente às outras, que é o nosso erro médio relativo ao nosso P. Então aqui só para finalizar a cinética de secagem, a gente tem aqui a tabela 3, modelos matemáticos aplicados à curva de secagem. Então aqui tem os 9 modelos matemáticos que foram utilizados, né? A designação deles quanto modelo e a referência deles de onde foram retirados, né? Os autores de cada modelo aí. Pois bem, agora vamos para a preparação dos extratos, né? A preparação dos extratos é o extrato que vai ser quantificado aí os nossos bioativos. Então a metodologia para extrair, no caso, né, os bioativos, a metodologia utilizada foi de Constante, de 2003. A solução extratora é o etanol e água, né, aí na proporção de 70-30, né, volume aí, e é acidificada com HCl até o pH 2, né. Então, os frutos de bacaba foi imerso na solução extratora por 48 horas, sem agitar e em temperatura ambiente, e também abrigadas à luz. Os extratos foram condicionados posteriormente, aproximadamente a temperatura de 4 graus Celsius, em frascos âmbares. Agora a gente vai tratar aí das antocianinas totais, né? Como foi quantificada esse bioativo aí. O método utilizado foi a metodologia do pH diferencial. O equipamento utilizado para estar quantificando as antocianinas foi o espectrofotômetro do modelo T80+, e os parâmetros aí para estar gerando o experimento, né, da quantificação foi a onda, né, a onda que foi calculada para 760 nanômetros, né, o comprimento de onda. As soluções tampões utilizadas foi o cloreto de potássio, pH 1 a 0,025 mols, e o acetato de sódio, o pH aí calculado para 4,5 a 0,4 mols. Depois a gente aqui tem um cálculo, né, a ser feito pelas equações abaixo. A concentração de antocianinas, que foi expressa em ciadina 3-glicosídeo, né, que é a molécula aí que foi quantificada através da absorbância, né? Então o comprimento de onda vem, bate na molécula e parte dessa luz, desse comprimento de onda é refletido, né, parte é absorvido,
e parte passa entre a molécula. Então, assim, com isso a gente expressa a quantidade da molécula no nosso extrato. Então, primeiro a gente tem que calcular a absorbância, nosso A, depois a gente vem calculando aqui o CA, que é a concentração de antocianinas. Aqui tem os parâmetros, né, as nossas variáveis, né, e nosso produto da nossa equação. E aqui o modelo cinético de degradação. Então aqui essa cinética aí a gente tem pelas equações 15 e 16, que vai calcular a degradação de antocianinas durante a secagem, e 17 e 18 o tempo de meia-vida aí, né, nosso T meio. Então aqui também as variáveis do nosso processo ao lado, não vou estar explorando todas, mas está aqui. Já os compostos fenólicos totais, eles foram descritos pela metodologia de Singleton e Rossi, de 1965, e adaptados aí por George et al. Em 2005. Então foi utilizado o mesmo equipamento, o espectrofotômetro, do modelo T80+, e os parâmetros mudados, que foi a questão do comprimento de onda. Foi utilizado o comprimento de onda de 510 e 710 nanômetros, e foi utilizado então 500 microlitros da amostra do extrato, né, no caso do extrato da bacaba, que a gente extrai os nossos bioativos para ser quantificados, e foi então adicionado então a esse extrato 250 microlitros de solução do reagente de Foley cauteal na proporção de água, no caso de 1:10, e repousada em 5 minutos. Depois disso, feita a medição, a concentração de fenólicos totais foi expressa como microgramas de EAG dividido por 100 mililitros. As quantidades de fenólicos, então, foram medidas tanto antes da secagem e após as secagens, né? Os frutos, então, secos após a secagem e in natura antes da secagem, a temperatura aí no caso, após a secagem, de 50, 60 e 70. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Agora eu vou passar a fala para minha colega a Jasmine. Ela vai estar explicando os resultados aí obtidos.